aqueles minutinhos em que a gente abre a live e ficamos aqui um minuto, meio que sozinha. Dá uns minutinhos, uns segundinhos, porque no meu celular 19 horas, estou vendo que o meu notebook marca 18h59. Eu vou me levantar rapidamente porque eu vou colocar o meu perfil pessoal também para participar vivo pela comissão. Apenas uns minutinhos, uns segundinhos para a gente começar. Vou pesquisar aqui meu perfil pessoal, fazer o convite, porque eu deixei o meu tablet com ele aqui ao lado. Um momento, por favor. Vamos colocar ali. Creio que deu certo. Se estiver ok, agora... Aí! Sejam bem-vindas, pessoas que nos deram a honra de estar aqui neste momento. Como diz o título que deixamos aqui, Herança Digital, uma possibilidade ou utopia? Eu vou já incluir o nosso palestrante. Deixa eu ver se houve o convite aqui. Ainda não houve a solicitação para participar. Por favor, professor Rafael, aguardo a sua solicitação. O tema de hoje é a respeito de herança digital, mas em que sentido? Pensar na sua vida, nos seus bens digitais. E o nosso palestrante falará sobre isso. Deixa eu colocar aqui. Foi? Aí, que satisfação, professor! Sejam muito bem-vindas todas as pessoas que estão aqui participando com a gente. Vou reiniciar a fala, porque tem mais pessoas entrando agora. Nosso tema está aqui digitado, fixado, herança digital, possibilidade ou uma utopia, pensando o direito digital, pensando nos seus bens digitais. A comissão agradece a presença do professor universitário, mestre em Direito, advogado, Rafael Fabem. E a gente conversou sobre a informalidade desse bate-papo e de antemão eu já peço a intervenção, a fala dele, porque o Instagram nos permite apenas uma hora, né, de conversa. Então, faltando 5 minutinhos, a gente se despede e eu vou dando uma olhada aqui nas eventuais perguntas. Boa noite. Boa noite. Me ouve bem, Leila? Tudo bem aí? Estou ouvindo certinho. Tudo certo, maravilha. Uma satisfação estar aqui hoje nessa data, nessa quinta-feira calorenta, né? Bastante calorenta, e para a gente falar de um tema quente também, né? Que é a herança digital. Então, desde já, a minha gratidão pelo convite. E nós tínhamos também combinado com a vice-presidente da nossa Comissão de Direito de Família e Sucessões da UAB daqui de Assis, a professora Gisele Espera Máximo, mas ela está com problema de conexão. Caso ela consiga resolver isso, eu a incluo durante o nosso bate-papo, tá bom?
Se o senhor quiser dar início à sua palestra, à sua manifestação, a gente vai trocando ideias, fazendo um bate-papo aqui. Vamos lá, então. Então, já vamos tirar o título palestra. Vamos mais para essa ideia do bate-papo aí, que acho que é a nossa ideia, né? O nosso foco hoje, trazer isso de uma forma um pouco leve. Então, sem esse condão de palestra, né? E, obviamente, todos estão convidados aí a participar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a doutora Lenise Antunes Dias, né? Presidente da subseção da OAB aí de Assis. Tem uma colinha aqui, Leila, se me permite, né? Doutor João Luiz Arlindo Fabosi, vice-presidente da OAB, da subseção da OAB de Assis também, a vice-presidente da Comissão de Família e Sucessões, Gisele Espera Máximo, e, por favor, né, a minha, que de início era uma colega de mestrado e se tornou uma querida amiga, que é a presidente também da Comissão de Família e Sucessões, a doutora Leila Diniz. Então, quando recebi esse chamado, esse convite, naturalmente não poderia deixar de atendê-la. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui hoje falando com vocês e batendo esse papo sobre a herança digital. E aí, temos herança digital, essa possibilidade, enfim, ou se trata apenas de uma utopia, né? Temos isso somente aí nos contos de fadas ou, né, em outras legislações. Então, Leila, fica aqui a minha gratidão já de antemão pelo convite e vamos lá, vamos começar a conversar. Se você autorizar, a gente já começa o bate-papo. Por favor. Vamos lá, então. Antes de mais nada, Leila, eu gostaria de fazer uma pergunta a você e é uma pergunta que é dirigida também a todos os colegas aí que estão nos acompanhando, né? Já vi vários rostos conhecidos aí, sejam todos muito bem-vindos. Na verdade, são duas perguntas. A primeira pergunta, talvez aí demande uma certa ideia religiosa, mas a segunda pergunta, acho que a gente já consegue caminhar mais para o ponto de vista do jurídico. A primeira pergunta é a seguinte: existe vida após a morte? Qual que é a sua concepção? Vamos lá. É difícil essa concepção religiosa, porque eu acho que no íntimo cada um tem a sua próprio pensamento a respeito, mas sem ter certeza de nada, não é? Eu acredito muito que o nosso universo, mundo, a Terra, por assim dizer, ela é maravilhosa, ela tem coisas lindas. O céu, tudo que a gente tem aqui, as florestas, quando eu tive possibilidade, a única vez que eu tive de andar no helicóptero foi em cima de uma vegetação bem densa. Ali eu digo que eu vi Deus. Mas eu acho que aqui é tudo tão lindo, tão bonito, que eu não acho que só vamos o quê? Que vivamos 100 anos. Eu acho que é muito pouco em vivência terrena perto da eternidade. Eu acho que a gente pode ter um ir e vir. É o que eu, assim, no meu íntimo, mas eu não tenho, não é seguindo a religião tal, ou essa ou aquela religião. É um sentimento interno. Eu acho, assim, que Deus fez esse mundo tão maravilhoso que não faz sentido a gente vir aqui para viver 100 anos e acabou. Tudo bem, nós temos, não é que acabar aqui, né? Eu digo que nós somos, tem uma frase de um livro, nós somos seres espirituais vivendo uma breve experiência humana. Eu quero vivenciar a meu lado espiritual, minha vida, meu ser espiritual, mas sempre elevando minha alma para poder voltar aqui de novo, porque eu gosto muito de viver. Vamos lá. Essa pergunta, ela na verdade foi um chamariz. Por quê? Realmente, essa ideia de vida após a morte, enfim, ela depende de toda a sua crença e de toda a sua ideia, e cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua crença, cada um tem uma forma de pensar. Mas vamos lá, essa pergunta nós já respondemos e ela é bastante subjetiva. Agora, a segunda pergunta, que talvez seja um pouquinho mais fácil. Existe vida digital após a morte? Eu ouso dizer com toda a certeza do mundo que sim. Existe uma vida digital após a morte. A partir do momento que as nossas funções vitais se encerram, encerra-se a nossa vida terrena, encerra-se a nossa vida no plano físico. Mas não se encerram
diversos outros assuntos e que permanecem, aspas, vivos depois que nós partimos dessa para uma que esperamos seja melhor, né? Nós temos aí a própria ideia do Superior Tribunal de Justiça, que entende que aqueles direitos personalíssimos que nos eram atinentes enquanto vivos, que alguns deles permanecem mesmo após a morte. Afinal de contas, quando nós morremos, por mais que a nossa estadia terrena aqui ela termine, nós permanecemos com algo chamado memória. Então, nós permaneceremos na memória das outras pessoas. Rafael, mas veja bem, você está me dizendo uma coisa aqui que tem muito mais a ver com questões religiosas e espirituais do que com questões jurídicas. Não, porque quando nós falamos do nosso mundo digital ou no nosso legado digital, ou aquilo que nós deixamos do mundo virtual quando nós falecemos, isso tem um interesse extremamente importante, extremamente relevante. Não só para o direito em si, nós vamos tratar sobre isso hoje. Uma hora, às vezes parece ser um tempo longo, mas é um tempo muito curto, né? Então, me perdoem aí se eu estiver me acelerando um pouco, mas é para que a gente possa ter aí tempo suficiente de debater esse tema. Então, esse legado jurídico, esses bens digitais que nós deixamos aí quando nós falecemos, e eu já vou explicar para vocês o que são esses benditos bens digitais, enfim, eles têm uma importância tremenda não só para o direito, mas eles têm uma importância tremenda para aqueles que ficam. Ora, quem terá acesso a esses bens digitais, a esses ativos digitais, a essa chamada herança digital, né? Esse acesso permanecerá... Perdão me interromper. Uma pessoa disse que o áudio está um pouco ruim. Teria como chegar um pouquinho mais próximo do microfone? Eu acho que a microfonia que está dando aí, eu acho que... Deixa eu só tirar aqui. Ó, não sei se melhorou. Melhorou. Melhorou para vocês? Eu acho que estava um outro áudio ligado aqui, perdão, tá? Mas vamos lá. Eu acho, Leila, posso estar enganado, mas eu acho que é uma microfonia que está dando do meu áudio no seu segundo perfil aberto, porque vocês estão com os dois microfones abertos aí. Eu vou desligar lá. Tá, beleza. Pode continuar. Vou continuar aqui então. Então vamos lá. Nós já falamos aqui que esses chamados direitos da personalidade, acho que funciona. Esses chamados direitos da personalidade, eles permanecem vivos até por uma decisão ou por entendimento dado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, ainda que intransmissíveis esses direitos da personalidade, nós temos eles aí como garantidos, né? Mesmo após a nossa morte pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Eu digo que o René Descartes, um filósofo francês, que cunhou aquela famosa frase "penso, logo existo", se hoje vivo estivesse, cunharia uma outra frase: "posto, logo existo". Ou seja, se eu posto algo na minha rede social, se eu posto algo para que outras pessoas tenham acesso, enfim, é como se eu existisse. Se eu saio desse ambiente virtual, se eu saio desse ambiente em que as pessoas interagem comigo, enfim, eu não tenho essa possibilidade, ou as pessoas não me enxergam como uma pessoa sociável, enfim. E isso tudo, Leila, tem a ver com aquilo que nós vivenciamos após a morte. Ou seja, quando as pessoas morriam lá atrás, né, há muitos anos, há muitas décadas, o que se fazia? Se celebrava uma missa em homenagem àquela pessoa. Ó, o Rafael, mais uma vez, falando de questão religiosa. Não, vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Mas quando aquela pessoa falecia, você celebrava uma missa, você celebrava um culto, você fazia algum evento ali, enfim, para lembrar daquela pessoa que faleceu. Não era assim? Hoje, quando as pessoas falecem, as questões, os rituais de passagem, os rituais de luto, os rituais de perda, de tristeza, elas são direcionados, ou esses rituais, melhor dizendo, são direcionados para onde? Para as redes sociais. O Facebook se torna, aspas, um memorial de questões trazidas ali, e com todo respeito, obviamente, mas ele se torna uma espécie de mural, enfim, onde as pessoas acabam depositando as suas reações, as suas
manifestações, enfim, com relação àquela pessoa que havia falecido. Né? Esqueceu-se, né, não que isso seja de importância ou não, mas esqueceu-se daqueles rituais sagrados e passou-se para aqueles rituais virtuais. E isso é muito importante, por quê? Porque muitas pessoas acabam sabendo que outras faleceram, que outras pessoas se foram, através das próprias redes sociais. Mas, vejam, o nosso foco não é esse. Mas o nosso foco é dizer o seguinte, que os meios virtuais, as redes sociais, as redes virtuais, elas não só servem, obviamente, elas não só trazem aquele ativo, os bens, os famosos bens digitais daquela pessoa que faleceu, mas elas deixam também uma espécie de memorial. Né? O próprio Facebook, se você informar a ele que determinado usuário faleceu, ele converte aquele perfil, que é um perfil da pessoa, enfim, em um memorial para aquela pessoa que faleceu. Leila, fique à vontade para você fazer qualquer tipo de intervenção aí, tá? Senão eu vou falando aqui, daqui a pouco você não se manifestou. Então, fique absolutamente à vontade aí também. Por favor, estou atenta às suas informações aqui. E muito disso de estar hoje, criar esse memorial, deixar essa memória virtual, cria um pouco de... Para nós que nascemos no analógico e com a privacidade dentro de uma Constituição Federal que foi elaborada no universo analógico e ficou tão preso na gente, eu tenho direito à privacidade. Até que ponto nós temos privacidade hoje em dia, não é? Exatamente. Eu sempre digo que assim, né? E nós vamos falar sobre isso, mas já dando spoiler, né? Nós praticamente não temos, né? Nós buscamos aí algum tipo de privacidade, mas nós praticamente não temos. Mas como o nosso foco hoje é herança digital, é muito importante, até porque tem pessoas que estão nos ouvindo que talvez não sejam do direito, é muito importante que a gente tenha, antes de herança digital, que a gente tenha uma ideia do que seria a herança em si, né? O que é a herança em si. E aí eu trago aqui, né, uma espécie de um conceito, de uma definição trazida pela própria Maria Helena Diniz, que diz que a herança é o patrimônio do falecido, o conjunto de bens, direitos e deveres que se transmitem aos herdeiros legítimos ou testamentários. Tá, beleza. Patrimônio físico, aquele patrimônio que aquela pessoa que faleceu deixou para os seus herdeiros. Então, a pessoa, o Rafael hoje falece, tomara que não, né? Mas o Rafael hoje falece e deixa os bens, ou as dívidas, né? Brincadeiras à parte, mas ele deixa os bens para os seus herdeiros, né? Sejam aqueles herdeiros que nós chamamos de herdeiros legítimos, né? Aqueles que já estão previstos numa ordem de sucessão hereditária, ou os herdeiros testamentários, né? Não vamos entrar muito nesse viés, mas enfim, aquele que a pessoa em vida se manifestou, né? Aquele que o falecido hoje se manifestou em vida dizendo ou direcionando seus bens para eles. Tá bom, nós já sabemos que isso é a herança, né? No que diz respeito ao patrimônio, aspas, físico daquela pessoa que morreu. Mas o que seria a herança digital? A herança digital é um conceito muito tranquilo, um conceito mais básico, enfim, né? E obviamente o nosso intuito hoje é tratar isso de uma forma não pesada, enfim. Um conceito básico que nós temos de herança digital é que é o conteúdo imaterial, é o conteúdo intangível, ou seja, aquele conteúdo que nós não podemos pegar fisicamente. É o conteúdo incorpóreo de titularidade do falecido, ou seja, daquela pessoa que morreu, composto por todo aquele acervo, pessoal, por todo aquele acervo de bens digitais armazenados no plano virtual. Trazendo para vocês de uma forma muito clara, é aquilo que eu tenho, por exemplo, já que nós falamos de redes sociais, é aquilo que eu tenho na minha rede social, é aquilo que eu tenho no Instagram, é aquilo que eu tenho no meu Facebook, as minhas conversas nos e-mails, as minhas conversas nas minhas redes sociais, enfim. Então, para vocês entenderem, a herança do ponto de vista físico é aquele conjunto de bens que eu deixei por conta do meu falecimento. A herança do ponto de vista digital é exatamente todo aquele ativo virtual que eu tenho nas minhas redes, enfim, ou que estão armazenados em um plano virtual. Então muda, eu saio do plano físico e vou para o plano virtual. Alguma consideração, Leila? Fique à vontade. Na classificação que hoje, na verdade, sobre herança digital, a gente vai navegando por caminhos desconhecidos, mas tentando conhecer um pouco, né? O professor Bruno Zampier, ele fala que nós podemos classificar esses bens digitais em
existenciais, é o seu e-mail, o seu WhatsApp, por exemplo, aqueles patrimoniais, sua conta, o seu canal no YouTube que te rende dinheiro, e os híbridos, que daí você mistura, não é? Por exemplo, o seu blog. O seu blog é para mostrar o seu dia a dia, como se fosse o seu diário lá atrás, mas você pode monetizar esse blog, ganhar dinheiro com ele, mas mostrando a sua vida pessoal. Então, é essa a importância. E quem é que você quer que fique na administração disso depois do seu falecimento? Os seus herdeiros necessários, seus herdeiros colaterais, ou você quer permitir que os conglomerados digitais fiquem na administração dessas contas? Né? São questões interessantíssimas, tem posicionamentos a favor da transmissão total aos herdeiros, que é feito com os bens analógicos, por assim dizer, ou então aqueles que dizem que não, que tudo tem que ser analisado para saber quais deles a gente vai ter que utilizar para preservar a privacidade. É um campo vasto de discussão, né? Muito interessante. Por quê? Porque nós não tínhamos, né? A bem da verdade, nós não tínhamos nenhum tipo de interesse nesses bens digitais. O nosso interesse, né, e obviamente que eu estou dizendo interesse do ponto de vista legal, mas o nosso interesse do ponto de vista legal, quando existia o falecimento de alguém, ou quando se abre a sucessão, né? Todo mundo aí sabe que quem é do direito, né, sabe que a sucessão ela se inicia já com a morte da pessoa, enfim. Mas o interesse era em saber que tipo de bens físicos ou que tipo de patrimônio físico, enfim, teria sido deixado por aquela pessoa que faleceu. Ora, a pessoa que faleceu deixou bens a serem divididos, né, pelos herdeiros, ou a pessoa que faleceu não deixou bens, enfim. Hoje a discussão que se tem, e é muito interessante isso, porque é uma discussão de poucos anos, né? Se nós pudermos dizer aqui, ou mensurar aqui no Brasil, essa discussão ela tem tido uma efetividade maior há poucos anos, né? Há 2 ou 3 anos, 3 anos, que nós falamos efetivamente, ou que nós demos, né, nós que somos aí do mundo jurídico, enfim, passamos a dar a devida atenção a essa ideia da herança digital. Por quê? Porque a pessoa que falecia, os seus herdeiros, enfim, passaram a identificar aquela necessidade de não só cuidar daquilo que se tinha do ponto de vista físico, casas, dinheiro, veículos, enfim, mas também de cuidar daquilo, né, como você bem mencionou, daquele ativo digital que muitas das vezes, e em muitas situações, também vale dinheiro, né? Basta você verificar aqui se a pessoa tem uma plataforma, ou se ela tem um canal, por exemplo, lá no YouTube, que tem milhões de seguidores e que aquele conteúdo gera dinheiro, né? Nós sabemos hoje que existem pessoas que vivem simplesmente da publicação de vídeos ou de subir vídeos em plataformas digitais, enfim, os próprios influencers, enfim. Então, passou o direito a... Opa, peraí, eu não posso simplesmente ignorar a existência desses bens digitais. Eu preciso dar uma atenção maior a eles. Ou, melhor dizendo, eu preciso ver o que o mundo está fazendo aqui, né, no que diz respeito a esses ativos digitais. Eu preciso deixar de lado só as questões físicas e passar, obviamente, a me enveredar para a ideia do que vem no digital. E é muito interessante, por quê? Porque no mesmo instante em que se começa a compreender a necessidade de legalizar ou de tornar, aspas, legal aquilo que se tem no mundo digital para fins de transmissão, a primeira ideia que nós tivemos, ou a primeira, aspas, corrente que nós tivemos, ou a corrente majoritária que nós passamos a ter no que diz respeito aos ativos digitais, ela pregava exatamente a impossibilidade de transmissão desses bens digitais, ou seja, a intransmissibilidade desses bens digitais, né? E a ideia que se tem quando nós vamos estudar isso, você sabe disso, que você é uma estudiosa do tema também, a ideia que se tem, né, quando nós vamos estudar isso é uma ideia completamente diferente. Quando você começa a estudar a possibilidade de uma herança digital, a ideia que se tem ora, se nós temos essa possibilidade de toda a transmissão dos bens físicos ou dos bens ou do patrimônio físico
do decujus, naturalmente nós também teríamos essa ideia do ponto de vista digital. E aí nós já esbarramos em uma parede do tamanho do mundo, né? Uma parede extensa, uma parede grossa, uma parede de concreto, né? Poderia dizer assim, dizendo, não. Aquilo que se tem no mundo digital não se transmite automaticamente, não. Né? E aí, obviamente, defendendo os interesses de quem? Né? A professora Karina Fritz, ela traz o primeiro caso, né? O primeiro case a respeito disso foi na Alemanha, né? Os pais de uma... Não sei se o senhor quer falar sobre o exemplo, para facilitar, às vezes... Pode ficar à vontade. Quem não é do direito, o primeiro caso discutindo herança digital foi um casal de pais que perdeu a filha, que infelizmente ela se jogou na frente do metrô na Alemanha, e o Facebook excluiu a conta dela. Só que os pais foram processados pelo metrô, pelo maquinista, né? Eu não sei, no metrô é um maquinista? É um maquinista, eu vou falar. Operador, maquinista, pode ser isso aí mesmo. Entrou com uma ação judicial contra os pais, pedindo indenização, porque ele tinha ficado mal por ter ocasionado aquilo involuntariamente. E os pais queriam provar que a filha vinha sofrendo alguns problemas de depressão, e isso estava tudo documentado dentro do Facebook dela, da conta do Facebook dela, que ela usava como um diário, até para efeito de fotografias e tudo mais. E com a exclusão da conta pelo Facebook, sem qualquer ingerência dos pais, eles entraram com a ação judicial, e o Tribunal da Alemanha precisou averiguar. A sociedade evolui, o direito precisa evoluir em conjunto, e quando não se tem uma legislação exatamente sobre aquilo, o tribunal tem que ter um posicionamento. Então, o primeiro juiz da causa deferiu, o tribunal indeferiu, e depois o que seria o equivalente ao Supremo lá, permitiu, determinou-se que o Facebook devolvesse aos pais a conta, porque faz parte da herança digital, e as questões que o Facebook, que é um grande conglomerado digital, ele tem tanta força financeira como força digital. Ele brigou até o fim. E o argumento dele era a proteção da privacidade do usuário. Sem dizer lá dentro do processo que, na verdade, o interesse desses conglomerados na verdade, nos nossos algoritmos, nas nossas buscas lá dentro, que valem dinheiro. Então, foi o primeiro caso de exemplo, para a gente exemplificar, para quem estiver aqui com a gente e não se situou ainda, por que a gente precisa discutir a esse respeito, esse foi o primeiro caso. E os pais tiveram acesso e puderam utilizar aqueles dados na defesa dentro do processo que o motorista, piloto, maquinista, eu não sei, quem dirige um metrô, ele é o quê? Eles conseguiram se defender utilizando-se esse material que estava dentro da conta da filha, dentro daquele processo. Eu perguntei para a professora Karina Fritz, ela é uma estudiosa contumaz do assunto e tudo em direito alemão. Ela fala, ela aprendeu alemão para poder estudar o direito alemão. Ela disse que ainda não tem resposta para isso, sobre a ação de indenização dele. Eu me valho da literatura da professora Karina para escrever artigos, enfim, uma literatura valiosa, né? Quem, obviamente, tiver no interesse, a professora Karina Nunes Fritz enfim, é um dos maiores ícones, aí, um dos maiores expoentes. Ela é @ Karina Fritz, Karina com K, Fritz, F-R-I-T-Z. Ela é sensacional. E o professor Bruno Zampier, para explicar sobre bens digitais, porque você entende os bens digitais e depois vem para a herança digital. São 2 títulos maravilhosos. E também tem da professora Ana Brochardo. Eu tinha deixado no meu perfil pessoal a foto para as pessoas poderem anotar, mas não deu certo. Eu já tive a oportunidade de assistir a uma palestra da professora Ana no Rio de Janeiro, em um congresso de direito civil. Também, enfim, fala, escreve e trata, né, do tema com uma singularidade que é ímpar, né? Mas essa colocação que você trouxe aí é muito interessante, porque só para que todo mundo se situe. Os exemplos que eu citei aqui no que diz respeito a que nós passamos a enxergar isso de 3 anos para cá, obviamente que eu estou falando nós, Brasil,
né? Mas, a bem da verdade, essa ideia da herança digital, essa ideia do tratamento, né, da ideia de uma herança digital, lá na Europa ele já remonta há vários anos, enfim, né, já é um tema assim, como tudo aquilo que nós temos que diz respeito à proteção, a direito digital, proteção de dados, enfim, nós importamos de lá da Europa, a ideia da herança digital que nós temos aqui também é uma ideia, aspas, importada da Europa. A única coisa é que nós ainda, né, nós vamos falar sobre isso hoje, a única coisa é que nós ainda não nos habituamos ou nós não nos familiarizamos com a ideia, né, com a vertente que eles têm lá. Né, ainda que nós tenhamos essa aspas, né, com todas as aspas aqui, cópia. Mas eu havia... As próprias decisões agora as primeiras decisões nossas aqui no Brasil têm sido muito contraditórias, não é? Muito, muito. Quando eu trouxe essa teoria da intransmissibilidade aqui, né, e aí depois nós vamos citar alguns exemplos aqui, foi exatamente no sentido de que todos vocês entendam o seguinte, tá? A corrente majoritária que nós temos hoje é no sentido de não, ou da impossibilidade de transmissão dos bens digitais de forma automática para os herdeiros, para os sucessores, para aquelas pessoas que foram indicadas pelo falecido no testamento. Né? E aí nós temos, e depois nós vamos fazer pelo menos eu pretendo fazer algumas críticas aqui, não sei se a Leila é adepta dessa teoria ou não, né? Mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Só para que vocês entendam. Os bens... A interpretação matemática é pela sucessão universal e irrestrita, porque nós já temos legislação a respeito. Nós temos o princípio constitucional do direito de herdar, que está na nossa Constituição, e o questionamento da outra corrente é, e a privacidade? Preserva-se, corre-se atrás, se um terceiro que estava numa conversa de WhatsApp se sentiu prejudicado, porque os herdeiros tiveram acesso àquela conversa, resolva-se em perdas e danos, prove qual foi o prejuízo que ele teve, o que a gente não pode é deixar uma chave de criptomoeda perdida dentro de um bem digital, às vezes somente aquele único bem seria o patrimônio de uma criança menor de idade, por exemplo, à luz de preservação de privacidade ou de interesses de conglomerados digitais, não é? Eu até acho que, não que se sustente, mas eu até acho que essa corrente ela não é de todo, como é que eu posso dizer, forçada, tá? O que eu entendo, obviamente, é que os argumentos dela são os argumentos errados. Né? Os argumentos que ela tem são os argumentos errados. Direito universal. Sim. É que assim, quando você fala em garantia da privacidade, aí já dando um spoilerzinho sobre aquilo que nós vamos falar agora, quando você fala em garantia da privacidade, você está premiando, obviamente, a privacidade dos terceiros interlocutores, porque veja, a privacidade daquela pessoa que faleceu, por mais que nós tenhamos aí a ideia, né, como eu disse, do respeito aos direitos da personalidade, mas a privacidade no sentido lato, a bem da verdade, ela não será mais preservada ou menos preservada por conta dessa situação. Então, a garantia da privacidade que se traz, que se tem nessa corrente aqui, é no sentido de garantir a preservação da privacidade dos terceiros interlocutores, ou seja, para que vocês entendam, daquelas pessoas que mantinham, aspas, um relacionamento, conversas, enfim, conteúdos trocados com aquela pessoa que faleceu. Então, não se está preservando o interesse daquele que faleceu e nem dos seus familiares. Mas o ponto central dessa corrente é preservar os interesses daquelas pessoas que foram terceiros, que foram interlocutores, que conviviam, que conversavam com aquela pessoa que faleceu. Ou seja, as pessoas que trocavam mensagens com ela em WhatsApp, as pessoas que eventualmente trocassem algum tipo de e-mail com aquela pessoa, as pessoas que mantinham conversas, por exemplo, em aplicativos de mensagens do Facebook ou do Instagram, enfim. Então, buscava-se garantir a preservação da privacidade dessas pessoas. E com isso, essa teoria da intransmissibilidade, ela veio jogando, como eu disse, colocando um muro de concreto reforçado, enfim, ali, nessa possibilidade de sucessão de forma direta ou sucessão de forma automática. Mas é bom que se diga aqui, só para que as pessoas compreendam também um outro ponto, quando nós falamos em bens digitais, pessoal, nós não estamos falando daqueles bens digitais
que tem o cunho patrimonial, por exemplo, as contas digitais, as contas virtuais daquela pessoa que faleceu, esse ativo financeiro, ele vai para o inventário, ele vai ser transmitido para os herdeiros de qualquer forma. Então, aquilo que ele tem em contas bancárias, em aplicações, Bitcoin, blogs, livros digitais que aquela pessoa tenha e que gere alguma espécie, obviamente, de dinheiro ou de repercussão financeira, eles vão para os sucessores da mesma forma como o carro, como a fazenda, como a casa, como enfim. O que nós estamos falando aqui são aqueles bens de caráter, como a Leila mencionou, de caráter existencial. Ou seja, aquilo que eu tenho... Ela se opõe de forma assertiva nesse tipo de posicionamento com relação à preservação dessa privacidade do terceiro, porque ela fala que se pode resolver em perdas e danos. Eventuais prejuízos resolve-se em perdas e danos. O que a gente não pode realmente é permitir que essa defesa da privacidade tão ferrenha está sendo bem administrada pelos conglomerados digitais que ficam com as contas, não é? E ficam com os nossos algoritmos. Por isso que aquele sapatinho que a gente pesquisa, aquele carro que a gente pesquisa, fica ali aparecendo para a gente depois. Não é por coincidência, não é? Aquilo tem um valor e tem tem empresas atrás tem interesse de empresas nesses nossos algoritmos que são puramente imateriais, mas talvez não seja, não é um blogueiro, não é um youtuber que ganha monetização, mas se alguém ganha com as nossas, com acesso aos nossos algoritmos, não é? Pegando esse gancho da sua fala, eu já vou, obviamente, jogar uma pergunta que, obviamente, não vai ser respondida aqui agora, mas para que as pessoas que estão nos assistindo pensem também. Você, que eventualmente mantinha conversas ou mantinha um relacionamento, né, obviamente, né, que eu estou dizendo no sentido lato, enfim, né, que trocava e-mails, conversas, enfim, com uma pessoa que faleceu. Você se sentiria violado se essas conversas, enfim, fossem acessadas por um familiar da vítima? Vamos lá. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas respondeu de forma positiva, né? Mas, e se eu mudasse essa pergunta da seguinte forma? Você se sentiria violado se essas conversas fossem acessadas pelo próprio Facebook, pelo próprio WhatsApp, pelo próprio Instagram, pelo próprio gerenciador de e-mails ali, né, por aquela plataforma responsável pelos e-mails? A grande maioria das pessoas tende a dizer que se sente violada na privacidade se um terceiro, aspas, pessoa física, um familiar do falecido, tiver acesso, mas não se sente violado se o Facebook continuar tendo acesso de forma ilimitada a todo aquele conteúdo que se tem ali. Então é um paradoxo, né, que nós temos. Na verdade, a gente tem que ter uma alteração, uma mudança cultural. Eu sou da corrente da professora Karina Fritz também. Herda-se tudo, e aquele que não quer transmissão dos seus bens digitais por conta da privacidade, ele tem um relacionamento extraconjugal, ele acessa a dark web, ele age com imagens de crianças, e ele não quer que e perante a sociedade ele tem uma vida ilibada, correta, e ele não quer se expor, ele faça um testamento a esse respeito. E aí é cultural, nós não temos a cultura do testamento. Então, herda-se tudo, exceto nos casos em que o próprio interessado, o próprio usuário se preocupou em deixar isso registrado de alguma forma. Não necessariamente pelo testamento, que é caro, e a gente sabe que é por isso que nós não temos esse hábito, essa cultura dentro do Brasil, porque não basta ser um documento privado, não é? O documento privado, ainda que ele exista ali, ele abre muita discussão, então as pessoas não se utilizam. Mas se nós conseguirmos, desses debates, igual hoje que estamos aqui, conseguir colocar culturalmente que herda-se tudo, seus herdeiros terão acesso ilimitado, como tinha nos diários, no baú, tudo que a pessoa guardava naquele baú antigamente, herdava-se também nos bens analógicos. Então, terá acesso a tudo, exceto se você, cautelosa na sua intimidade, se precaver de alguma forma, com um codicilo, com um testamento. A professora fala,
Imagina o tempo nosso no judiciário para discutir uma ação de família, que é algo urgente. Já leva, por vezes, nós ultrapassamos anos. E para se decidir, então, na abertura de um inventário, se aquele bem requer o selo de privacidade ou se vai se liberar naturalmente. Isso levaria tantos anos que talvez os herdeiros fossem prejudicados, herdeiros crianças, por exemplo, seriam prejudicados sem ter tido acesso àquele patrimônio. Então, são várias vertentes que a gente pode, que a gente consegue pensar a esse respeito, e por isso que os nossos legisladores são tão morosos, e o digital é na virada do dia, né, da noite. A gente vira, amanhã já tem uma novidade, um bem digital novo. Então, a gente teria que encontrar um mecanismo sério para se discutir por conta de fatores que vão influenciar a morosidade do Poder Judiciário, privacidade que se pode resolver em perdas e danos, lesar direito de defesa necessário, crianças, principalmente, os menores de idade, principalmente, enquanto se discute quem é que tem grandes conglomerados digitais, tem que ficar com as contas, ou são os herdeiros, ou quem, ou é para deletar tudo. Então, eu acho que se nós mudarmos culturalmente, olha, fazer massivo, vai herdar tudo. Você não quer que os seus herdeiros tenham acesso à sua intimidade, resolva isso com um testamento, simples testamento. E hoje a gente tem, né, a busca de testamento dentro da certidão de testamento, dentro do inventário. Todo inventário do Brasil exige-se, o juiz vai exigir da gente a juntada de uma certidão de existência de testamento, que fica registrado nos cartórios do país inteiro. Então, eu acho que vai ser cultural. A gente tem a solução, mas a gente tem que mudar, assim, a chavinha do cultural. A chave. Eu acho, Leila, que voltou a dar microfonia aí. Eu não sei porquê, mas a hora que você está falando, está dando um assoviozinho que eu não sei o que está acontecendo, mas está dando alguma microfonia aí. Mas vamos lá. Até para que a gente possa conduzir aqui, porque dá a impressão que a gente está falando faz pouco tempo, mas nós temos aí praticamente 15 minutos para encerrar a nossa live. Tá aqui para mim, eu não sei por que está acontecendo isso, mas eu estou desligando o meu áudio a hora que você vai falar. Fica tranquilo. 42 minutos e 5 segundos. Vamos lá. O que é importante que a gente tenha em mente, até pegando mais uma vez o gancho que você falou. A nossa questão aqui, basicamente, ela é de fato cultural, né? E aí, saindo dessa teoria da intransmissibilidade, onde se diz, olha, se a pessoa quiser que outros herdem ou que outros tenham acesso aos seus ativos digitais, ela deve se manifestar em vida, né? Nós passamos, e aí só me permita fazer mais uma crítica a essa ideia dessa teoria, é que eu estou garantindo a privacidade dos terceiros interlocutores e eu estou garantindo, como você já bem pontuou, que os conglomerados continuem tendo acesso àquele valioso ativo, né? E aí nós passamos, né, que são essas críticas à teoria da intransmissibilidade, nós passamos para a ideia da teoria, que para mim é a teoria que faz muito mais sentido, embora seja uma teoria, embora seja uma corrente minoritária, que é da teoria da transmissibilidade, ou seja, os bens digitais, eles se transmitem automaticamente para os herdeiros, para os sucessores, independentemente de uma manifestação positiva daquela pessoa que faleceu. Como você colocou, a pessoa faleceu, automaticamente os bens digitais vão para os sucessores. Se eventualmente existir ali algum tipo de violação no que diz respeito à privacidade ou a direitos de terceiros, esses terceiros que se resolvam, como você já colocou também, na seara cível, né? Se resolvam lá, ajuizem a ação de reparação de dano, enfim. E aí é um ponto muito interessante, por quê? Porque não se pode garantir ou não se pode... Nós sabemos que todos os direitos fundamentais que nós temos garantidos pela Constituição, nenhum deles, até o próprio direito à vida, é absoluto. Nós temos possibilidades em que o direito à vida será sacrificado em detrimento a outros direitos ou em circunstâncias excepcionalíssimas, é bem verdade, mas o próprio direito à vida ele pode ser tolhido, o próprio direito à vida ele pode ser sacrificado. Quiçá, né, ou o que dirá, melhor dizendo, o direito à privacidade. Então, o direito à privacidade daquelas pessoas não se pode sobrepor aos direitos, por exemplo, dos familiares e terem acesso. E aí, veja, eu não estou dizendo isso nem do ponto de vista financeiro, né? Eu não estou dizendo isso nem do ponto de vista de, olha, é uma pessoa que ela tinha
um valioso acervo digital, então agora eu permanecerei, ou eu darei continuidade a esse acervo digital e farei, obviamente, uso daquilo que essa pessoa tem. Não, não é só isso. É simplesmente de questões afetas. O exemplo do baú que você citou, que é um exemplo clássico, nós temos. Ora, se herda cartas, pergaminhos ou informações que são daquela pessoa que faleceu e foram inseridas e guardadas a 7 chaves dentro de um baú e as pessoas podem ter acesso, por que as pessoas não podem ter acesso a uma caixa de e-mail, a informações que foram trocadas por aquela pessoa que faleceu ali? Então, não se tem nexo, né? Não se tem razão de ser entre garantir a privacidade virtual e se eu libero a privacidade física. Eu fico com receio de falar e dar microfonia. Tá dando ainda? Fica à vontade. Dentro do... Eu estava já estudando a herança digital para escrever minha dissertação do mestrado nessa temática. Faleceu aquela cantora. Eu não a seguia, mas aí eu peguei o gancho. Eu falei, ela vai ser o meu exemplo de caso dentro da dissertação. A Marília Mendonça. Deu um boom na conta dela no Instagram, mas um boom assim gigantesco. É até meio mórbido, não é? As pessoas não seguiam. Eu não sigo, mesmo tendo ela como meu caso. Eu não a conhecia, eu não tinha o gosto musical pelo gênero de música que ela tocava. Então, mas eu comecei a analisar o perfil dela para usar como caso dentro da dissertação. O boom foi gigantesco e a conta tem mais de 40 milhões de seguidores. Os familiares, até então, eu fui analisando durante meses, não tinham acesso a essa conta. E ela deixou um filhinho que, assim próximo ao falecimento dela, ele completou 2 aninhos. O acesso à conta dela do Instagram leva a 40 milhões de seguidores. Eu não lembro qual foi a empresa de áudio, tipo Som Livre, eu não lembro se foi a Som Livre, acessou aquela conta, marcou vários arrobas de pessoas físicas mesmo. Quanto cada pessoa marcada, quanto cada arroba marcado ali naquela postagem no feed, recebeu de interação de novos seguidores ou financeiramente a partir dali. E o que o menininho dela, o filhinho dela de 2 anos recebeu? Olha como é que é grave. Aí tem a discussão, né? Mas ali ela usava para divulgação da música dela, da carreira dela. Não, ela também divulgava aquilo que era pessoal. Ela divulgava o filho dela também. Então, ali nós temos um bem digital híbrido e que é justo que essas pessoas que ninguém sabe quem são essas pessoas que estão acessando aquele perfil. Mas eles têm contrato. Onde está esse contrato? Juntaram dentro do inventário aberto pelo óbito dela e falaram, olha, nós temos direito de continuar atualizando aquilo, ou nós vamos lesar o direito de uma criancinha de 2 anos. E se ele tivesse como direito, vamos esquecer direitos autorais sobre a música dela, que vai render muito dinheiro. Mas vamos pensar que só tivesse essa conta do Instagram, ele já estaria sendo lesado. É como uma pessoa comum também, que tem o seu poucos seguidores, mas aqueles poucos seguidores dá engajamento para aquele familiar e poderia continuar dando engajamento para um filho menor de idade. Olha como a questão é delicada. Sim. E vamos adiante também, né, até por conta do nosso tempo, mas olha só, a ideia de que se deve haver a possibilidade ou a garantia de transmissibilidade, né, a ideia também é trazida pela professora Karina, é exatamente no sentido de que todo esse contrato, aspas, né, que é realizado com essas plataformas digitais, ele é um contrato para que você tenha acesso ou que você alugue um espaço dentro da determinada rede social, Facebook, Instagram, enfim. Mas espera aí, se é algo que é um contrato, né, uma locação, enfim, então eu preciso remunerar. Sim, mas eu não remunero monetariamente. Eu não remunero com dinheiro, eu não pago uma mensalidade para a utilização do Facebook. Eu remunero exatamente com aquilo que eu tenho de mais valioso hoje, que muitas pessoas ainda não se deram conta. Eu remunero com os meus dados. Eu estou repassando os meus dados para o Facebook, para que o Facebook compartilhe ele com uma série de outras empresas parceiras. Eu estou dando os meus dados para o Instagram, para que ele compartilhe com uma série de outras empresas parceiras. E vejam só, é aquilo que eu sempre digo, eu falo isso sempre.
Não existe almoço grátis. Ou seja, se eu tenho um contrato, e é um contrato em que eu estou alugando um espaço daquela determinada plataforma digital para que a minha rede social lá esteja, para que as minhas informações lá estejam, é mandatório, né? É legal que os meus herdeiros possam ter esse acesso. Afinal de contas, trata-se de um contrato que foi celebrado entre as partes ali, ainda que não seja, como eu disse, remunerado financeiramente, é remunerado com a troca, com a inserção dos meus dados. E um ponto muito interessante aqui, no que diz respeito a essa teoria, é exatamente aqui sim você tem a ideia da autonomia da vontade, como você colocou. Por quê? Porque as pessoas que não querem que terceiros acessem as suas plataformas, as suas redes sociais, essas pessoas sim é que devem se manifestar de forma contrária, dizendo: olha, não autorizo que o meu ativo digital seja gerenciado, aspas, por os meus familiares ou pelos meus familiares. Né? E quando você coloca isso... Pode falar. Muitos desses que estão aqui com a gente também começar a prestar atenção nos termos, né, de privacidade das redes sociais, que tem campos específicos lá para você nomear alguém para tomar conta dessas redes para você. Já é um início de você conseguir cuidar dessa sua privacidade. E isso vem da legislação na Espanha. A gente está importando ideias que se discute, como o professor falou, começou lá na Europa, e a legislação da Espanha é muito bacana. Ela vem muito antes do que a gente começou a pensar aqui, então ela foi mudando. Olha, vamos fazer dessa forma. Ah, não, mas precisamos melhorar isso. Criar uma outra forma. Conforme eu fui estudando, eu falei, eu concordo com todas. Eu fui concordando, eu falei, isso mesmo. Agora, o nosso, como o nosso é muito mais atrasado do que lá, eu falo, herda-se tudo. Preserva-se a privacidade através de testamento, ok, a gente preserva, do contrário, herda-se tudo, que até chegar esses vários estágios que a legislação europeia já está à nossa frente, vai demorar muito, né? Só para alertar, estamos quase em 52 minutos. Vamos lá. Por que isso é muito importante, já obviamente já encaminhando já para o final? Por que isso é muito importante para quem está nos assistindo? Porque eu tenho certeza que depois desse nosso bate-papo, vocês passaram a olhar sobre a necessidade de talvez uma determinação, uma manifestação de vontade sua, no sentido de saber ou de autorizar que pessoas tenham acesso ao seu legado digital, tenha muito mais sentido. Ou melhor dizendo, uma manifestação no sentido de não autorizar com que pessoas tenham acesso ao seu legado digital tem muito mais sentido. Por quê? Porque nós vamos, mas outras pessoas permanecem. E aí, o que essas outras pessoas farão com aquele ativo digital, com aquele legado digital que nós temos, é algo de extrema importância. E se você, naturalmente, quer que as pessoas tenham uma tranquilidade depois, obviamente, que você se for, ou seja lá quem for, enfim, no que diz respeito aos seus ativos digitais, que você, obviamente, tenha essa ideia. Olha, eu não quero que as pessoas tenham acesso. Eu tenho que me manifestar positivamente com relação a isso. Eu queria trazer, Lê, se você me permitir... Dos herdeiros da Elis Regina. Ela, durante a ditadura, ela foi ferrenha contra empresas de veículos, exploração e tudo mais. Agora eles fizeram uma parceria, a família dela, não é uma crítica, não é julgamento, cada um vai decidir dentro da sua esfera familiar. Que fizeram publicidade para a empresa contra a qual ela brigou na época da ditadura. Ela teria permitido isso hoje ou não? Olha que discussão. Mas é o que o professor falou. A gente vai, esses dados ficarão. Com certeza. Eu queria trazer aqui dois cases que são nacionais para que a gente possa entender de fato como que o nosso Poder Judiciário ele ainda nos traz insegurança jurídica. Ou seja, é muito mais importante que você se manifeste e que você coloque isso, obviamente, testando, né? Que você coloque isso em um testamento digital, que embora não seja uma figura tipificada dentro do que nós temos aqui no nosso ordenamento jurídico, mas que você coloque, você manifeste a sua vontade, do que se isso for parar no judiciário. E aí eu trago dois exemplos. Um exemplo é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, em que se autorizou que uma mãe pudesse ter acesso ao perfil da filha no Facebook para fazer o quê? Para deletar aquele perfil.
Porque ela não queria mais que aquele perfil ficasse no formato de memorial. Memorial, todos os anos ou semanas, enfim, seja lá quanto tempo for, as pessoas vão lá, nossa, que pena que você se foi, que triste, nossa, como você faz falta, enfim. E isso, na cabeça daquela mãe, de uma forma muito acertada, fazia com que ela revivesse o luto todos os dias. Então, essa decisão... né? Sim. Essa decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ela é muito interessante porque ela fala para a mãe, ó, pode acessar. Por quê? Porque o Facebook falou, você não vai acessar. E o Poder Judiciário veio e disse que sim. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já veio em uma decisão completamente antagônica, dizendo, não. Por quê? Uma mãe havia pedido para ter acesso à conta da Apple do filho, ou a senha de acesso ao celular do filho, para que ela pudesse, obviamente, né, acessar informações ali. Tratava-se de uma situação, de um possível crime, então ela gostaria de ter acesso às informações que continham no celular do filho, e o Tribunal de Justiça de Minas falou, não, nós temos que resguardar a privacidade dos interlocutores das conversas com o seu filho. Então, vejam, nós vivemos um cenário de segurança jurídica. Para que nós não tenhamos, ou para que nós não continuemos nesse cenário de insegurança jurídica, já que nós não temos legislação a respeito, vale a sua manifestação de vontade. Então, você que quer ou que não quer que terceiros acessem os seus bens digitais, manifeste-se em vida dizendo que você não quer que terceiros acessem os seus bens digitais. Porque se você não se manifestar, como disse a Leila, herda-se tudo. E aí depois vai existir aí pode existir aí um grande Tem problema. uma decisão recente sobre milhas aéreas. Milhas aéreas, para mim, herda-se tudo. Se estiver dentro do prazo de validade da pontuação, herda-se. O tribunal decidiu que não se transmite aos herdeiros, porque eles colocaram dentro de uma cláusula contratual das milhas aéreas. Olha como o assunto é amplo, é vasto, nós conseguimos... a gente consegue fazer parte 2, professor. Se o senhor topar, a gente faz parte 2. Se o convite existir, eu já está aceito, já. Só para deixar claro. Vamos conversar a respeito para dar os exemplos. Nós podemos fazer parte 2 somente de exemplos, para daí aclarar bem tanto quem é do poder atua no poder judiciário, quanto os jurisdicionados em si. Nós estamos em 57 minutos, o senhor tem tempo para responder a pergunta que deixaram aqui. Dr. Ricardo Batista, o testamento só pode ser feito de 50% dos bens. Como eu posso valorizar o meio digital, incluir o meu testamento? Vamos lá, de forma muito rápida por conta do nosso tempo. Uma excelente pergunta, inclusive. O que nós falamos aqui são exatamente, Ricardo, no que diz respeito aos bens digitais, que nós não conseguimos mensurar, ou seja, você não está testando aquilo que se tem no que diz respeito ao viés patrimonial. E sim aquele legado, aquelas informações que são intangíveis, aquelas informações que você não consegue valorar, aquelas informações que você não consegue precificar, e sim no sentido de garantir que o seu direito à personalidade possa ser executado, possa ser garantido. Acho que eu respondi aí de uma forma rápida, né, para que a gente possa encerrar. Pela finalização. Mas é isso mesmo. No seu testamento, você é livre para colocar, preservando 50% dos herdeiros, livre para colocar, estipular o que quiser, até a forma do seu velório. Então, dentro dos seus bens digitais, também não há problema algum. Eu queria fazer também uma menção ao doutor Henrique Pires, quando perguntou sobre o que pensa sobre a vida. Só que nós tivemos, grata surpresa aqui, muitos participantes, subiu a conversa, eu não consegui guardar aqui, e nós temos mais uma pergunta do LCS. Eu acho que nós não vamos conseguir fazer essa daí, Leila. Mas assim, levando em consideração a privacidade, não seria interessante a transmissão? Olha, eu tirei o print aqui e vou pedir para o professor depois responder. Eu vou compartilhar nos meus stories, nos stories aqui da comissão. Tá bom? Mas de forma muito clara, manifeste de forma positiva ou negativa. No nosso caso aqui, como nós defendemos a possibilidade de transmissão, manifeste de forma negativa se você não quiser que outros tenham acesso. Se você não se manifestar, outros terão acesso. Leila, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite, tá? Considere, se outro convite surgir, de antemão aceito. Exemplificarmos, só exemplos, a gente fala, assiste a parte 1, que será essa live que nós deixaremos gravada,
e viremos para uma parte 2 só de exemplo prático. Pode ser? Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um aqui, tá? E eu quero deixar salvo. Gente, muito obrigada pela paciência, por ter perdido. Não é perdido, nós viemos aqui fazer trocas de ideias, plantar uma sementinha em vocês, e foi muito prazeroso ter todos vocês aqui. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos, gente. Até tchau. mais. Tchau, tchau.